Situe-se em uma caminhada por uma floresta densa, com folhas bem diferentes, algumas tendo tons de laranja mais fortes do que as amareladas, galhos secos e delicados, como as árvores que estão ao seu redor, e um clima bem ventilado e fresco, igual aparece aos finais de tarde. Nesse momento, o sol já partiu em descanso e a leve escuridão se propõe a dar as caras. Por mais que o percurso até aqui pareça convidativo, você começa a se perguntar: o que é que eu tô fazendo aqui? Sem memórias dos eventos anteriores, você não tem tempo nem de esboçar uma reação de desespero, pois, entre as árvores, trazendo consigo toda a escuridão repentina que a noite traz, surge um ser de naturezas misteriosas, onde a própria lógica é uma incógnita. Nesse momento, te desperta um medo ancestral, arrancando das suas entranhas o pavor de uma vida que, nesse momento, de nada lhe pertence. No limiar entre aquilo que pode ser comum e o estranho, a leve calmaria entre o denso e o penoso amedrontador, se encontra o ímpeto de todos os mistérios assombrosos e arrepiantes, conhecidos por todos os mortais e aqueles que já se foram, como o desconhecido. Atente-se aos seus sentidos e desconfie de tudo e todos ao seu redor, pois o tenebroso espreita na escuridão e suas garras sussurram risadas convencidas, estas que ecoam uma certeza avassaladora de que existe uma batalha que está sendo travada desde a fundação do tempo, a qual já se findou, e o resultado da briga é que você e eu já perdemos, antes mesmo de sequer tentarmos. Senhoras e senhores, meu nome é Nemo e hoje fuxicarei para vocês os sujos e reveladores segredos por trás do horror que se encontram muito acima dos muros e muito além dos jardins de Over the Garden Wall. All that was lost is revealed. Our long bygone burden, mere echoes of the spring. But where have we come, and where shall we end? If dreams can't come true, then why not pretend? Cartoon Network já tinha vivido seu auge nas animações. O tempo de ouro dos programas como As Meninas Superpoderosas, Johnny Bravo, A Turma do Bairro, A Mansão Foster para Amigos Imaginários, Ben 10, Coragem, O Cão Covarde. Tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Já tinham entregue muito do ouro que as crianças e jovens dos anos 2000 cresceram assistindo. Quem que lembra daqueles refri buchudinho temático de desenho lá? Isso daí só quem tem mais de 20 anos vai lembrar. Nossa, eu nunca imaginei que eu tava falando isso. Tô ficando velho. Com tantos desenhos clássicos chegando ao fim, a emissora precisava de novas engrenagens para continuarem rodando na grade de programação. Foi aí que surgiu a ideia do Cartoon Network Shorts Program, projeto esse que reunia ideias de outros criadores, artistas e roteiristas para enviarem conceitos. As melhores ideias ganhariam financiamento da emissora para produção de curtas. Foi aí que tivemos o vislumbre das séries que hoje são mundialmente populares e conhecidas por vocês, como Hora de Aventura, Apenas um Show, Steven Universe, Clarence o Otimista, o Urso Sem Curso, Titio Avô e por aí vai. É muita coisa. Com o sucesso desses projetos, uma coisa em particular tinha em comum com eles. Grande maioria desses artistas haviam estudado na mesma faculdade de animação, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Na maior parte das vezes, essa galera ficava de olho com quem aparecia por ali. Isso ajudou muito na criação dos networks para os cartoons. Entendeu? Cartoon Network. E nessa brincadeira surge um nome, Patrick McHale. Ele era conhecido por fazer animações descontraídas, mas com uma forte ambientação, muitas das vezes pesadas e melancólicas. Essa direção artística o possibilitou a participar de projetos, carros-chefes do Cartoon Network, sendo diretor criativo de Hora de Aventura e escritor, artista de storyboard do Flapjack, o que já deixa explícito o tipo de trabalho que vamos encontrar. E no caso, são essa mistura de circunstâncias atrapalhadas e muitas das vezes nonsense. Eu acho que não tem problema um homem ter voz de garotinha.
Eu não sou homem. Ai, essa porcaria vive caindo. Vamos pra casa, Cindy. Tá bom, mãe. Vamos, Maracatu. Com uma pitada de bizarrice grotesca. Meu Jesus amado. Com um ótimo currículo e uma densa bagagem histórica, Patrick se viu preparado para criar seu próprio projeto, com uma forte influência de aquarelas, cartões postais antigos e cromolitografias. Que diabo é isso? Nada mais é do que um método de impressão criado no século XVIII, onde uma ilustração com cores primárias era forjada em uma pedra, e com uma base de ácido poderia replicar por papel. Fazia com quem o visse sentisse uma estética única, passando uma sensação de antiguidade, inocência e a impressão de tempos mais pacíficos. Entendeu? Impressão. Foi essa energia responsável por pulsar o coração do que seria uma das suas maiores obras. Tomado por estas visões, trouxe ao mundo um piloto chamado de Tomo do Desconhecido, onde quem vai falar melhor desse piloto vai ser meu mano Max. Habla aí, manito. Fala pessoal, o meu nome é Max e pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube onde eu faço vídeos análise de animes mais psicodélicos ou psicológicos. Eu também queria agradecer o Nemo por ter me pedido pra participar desse vídeo. Muito obrigado, Nemo. Bem, é contada a história de duas crianças andando pela floresta, acompanhadas de um sapo carismático e de uma ave falante chamada Beatriz. Eles buscam encontrar o Tomo do Desconhecido, que seria um livro que continha histórias folclóricas já esquecidas. Nisso esbarram em John Crops, um cantor solitário feito de melancia e com uma cabeça de abóbora, que desejava ser aceito pelos habitantes da cidade por meio de suas canções. Em uma empreitada, eles se juntam para chegar ao local de onde John veio, fazer com que suas músicas cativem o público e, assim, seguirem as suas jornadas. O piloto foi muito bem aclamado pelo público, garantindo o aval da emissora para a criação da série animada. Inicialmente a série teria em torno de 18 episódios, nos quais os personagens vivenciariam histórias diferentes até chegarem a um livro que contaria as histórias esquecidas de uma América do início do século XX. Porém, a ideia foi deixada de lado para focar apenas no elenco principal e em sua busca por respostas sobre um novo mundo, além de uma solução para voltarem para casa. Nossa, falando assim, parece que eu já vi isso aí em algum lugar, bicho. Lançado em 3 de setembro de 2014 nos States e 6 de julho aqui no Brasocas, hoje Over the Garden Wall se tornou um clássico cult graças à sua trilha sonora inspiradas em orquestras e um folk jazz bem antigo, acompanhados de uma animação retrô, onde os cenários parecem ser retirados de quadros aquarelados e as animações transportadas diretamente do estilo tradicional, muito popular dos anos 30, como Gato Félix, Popeye e o Mickey Mouse. Um adendo sobre a atmosfera é que foi ela a principal motivação para Elijah Wood, o ator que fez o Frodo do Senhor dos Anéis, aceitar o papel do Wirt. Em suas próprias palavras, parecia uma exploração dos contos de fadas com os quais crescemos e são menos representados nas animações televisivas de hoje em dia. Por isso foi legal saltar para um mundo fantástico que apresentou todas essas histórias interessantes que remetem aos tempos dos velhos e empoeirados contos de fadas. The Emmy for Outstanding Animated Program goes to... Claire Obscure Expedition 33. Over the Garden Wall. Thanks everybody. My voice is cracking. Extremamente prestigiado no quesito técnico, admirado por atores renomados, com um criador tendo um portfólio excepcional, mas e aí? Qual que é da história do desenho aí? Com vocês, a história breve de Over the Garden Wall. Com spoilers. Wirt e Greg são dois irmãos perdidos, atravessam uma mata assombrosa na calada da noite enquanto tentam encontrar o caminho de volta para casa. Greg, o mais novo, decide deixar uma trilha de balas caso se percam. No trajeto, encontram um lenhador estranho. Eles hesitam em trocar informações, mas a conversa é interrompida quando o lenhador diz que o lugar não é seguro e menciona uma fera que vaga pela floresta. Ele resgata os garotos e os leva a um moinho abandonado, explicando que precisa triturar madeiras de Etherwood para extrair o óleo que mantém seu lampião aceso. Wirt
Cheio de dúvidas e inseguranças, tenta refletir, enquanto Greg, entediado após quebrar alguns objetos, sai para procurar seu sapo. No caminho, dá de cara com um monstro feroz e volta correndo, chamando a atenção do lenhador. Os irmãos fogem desesperados e conseguem atrair a criatura para dentro do moinho, prendendo-as em uma prensa. Descobrem que a fera era apenas um cachorro que seguiu a trilha de balas e engoliu uma tartaruga enfeitiçada. O lenhador lamenta não poder mais produzir óleo. Wirt tenta aliviar a culpa, dizendo que resolveram o problema do monstro, mas o homem rebate furioso, afirmando que a verdadeira fera é muito pior. Irritado, manda que os meninos sigam para uma cidade ao norte. Eles obedecem, enquanto Wirt sente o peso de cuidar do irmão. Quase amanhecendo, quando surge um pássaro falante presa em arbustos. Após libertá-la, ela revela se chamar Beatriz e oferece levá-los até a Adelaide, a boa dama da floresta. Wirt, ainda assustado com tudo o que viu, apressa o passo rumo à cidade. Ao chegarem a Pottsfield, perceberam que o lugar parece abandonado, exceto pela enorme plantação de jerimums. Sem encontrar moradores, seguem até ouvir uma comemoração em um celeiro. Lá dentro, encontram figuras estranhas vestindo abóboras. Beatriz estranha a situação e pede para irem embora, mas é obrigada a acompanhá-los por conta de uma suposta lei dos pássaros azuis. Quando eles tentam se misturar, um dos habitantes comenta que Wirt chegou cedo demais. O clima pesa e o líder decide puni-los como trabalhos braçais. Exaustos, acabam escalados para cavar buracos que acabam se mostrando serem covas já ocupadas por esqueletos. Antes que entrem em pânico, os moradores retornam e afirmam que as penalidades foram cumpridas. Assim, eles seguem para Adelaide. No caminho, Wirt e Beatriz discutem, e em um comentário dela, ela o chama de influenciável, o que acaba o irritando profundamente. Greg, querendo se destacar do irmão, decide viver sem regras e se afasta. Ao procurá-lo, os dois chegam a uma escola rural. Lá dentro, escutam a professora cantar tristemente sobre seu amado e um monstro gorila que rondava a região. Wirt, tentando provar que não é influenciável, se deixa levar por qualquer instrução. Greg, do lado de fora, reclama das regras enquanto brinca. No meio disso tudo, encontram o tal gorila e fogem para a escola. Chegando lá, Greg mistura melado ao purê e canta sobre incrementar a vida, irritando o dono da escola. À noite, Greg percebe que atrapalha os outros e fica triste, pois só queria tornar tudo melhor. O grupo se perde novamente, mas encontra o dono da escola chorando por dívidas. Greg rouba instrumentos e, ao acordar, o homem vê uma apresentação dos alunos destinada a arrecadar dinheiro. No meio do evento, o gorila surge apenas para revelarem que era o noivo da professora, que estava preso na fantasia. O episódio termina de forma leve. A caminho da Adelaide, os irmãos pegam uma carona clandestina em uma charrete. Uma tempestade começa, o cocheiro murmura sobre a fera e, após um acidente, os garotos se abrigam em uma estalagem. Lá, Wirt encontra figuras peculiares, Beatriz é expulsa e os moradores, após uma música constrangedora, decidem que Wirt é um peregrino. Greg ajuda inventando histórias, mas, ao mencionarem a fera, todos se calam. Todos conhecemos a fera, peregrino. Ele espreita lá fora na escuridão, procurando os que longe de casa estão, esperando nunca lhe deixar voltar. Ao ouvirem o grito de Beatriz, incentivam Wirt a salvá-la. Na floresta, ele encontra um lenhador e, ao ver Beatriz caída, conclui que o homem é a fera. E quando eles atacam, acabam acertando um lampião, provocando um incêndio. Eles então fogem montados em um cavalo falante. Enquanto isso, o lenhador recolhe restos de Edelwood e encara a verdadeira fera, uma criatura sombria que ameaça apagar chama caso ele falhe. Os irmãos seguem a viagem, chegam à mansão de um senhor solitário, que acredita que eles são seus sobrinhos. Depois de uma aventura com uma aparição, que na verdade era outra moradora, continuam e pegam uma balsa de sapos bípedes, disfarçando-se como músicos. Nesse momento, Wirt supera sua timidez e toca um instrumento. Após algumas confusões, chegam perto da casa da Adelaide e decidem acampar. À beira da fogueira, Wirt conta sobre sua vida, sua dificuldade em chamar Sarah para sair e o ciúme que sente de outro garoto. Enquanto ouvia, Beatriz se sentia desconfortável e sugere que talvez voltar para casa não valha tanto a pena, já que na sua vida antiga ele era um cara meio paia e nessa aqui ele toca fagote para sapos que andam em duas patas. E é incrível. Wirt, cogitando a ideia, decide ficar. Só que durante a noite, Beatriz se afasta. E nisso, Wirt acorda, chama Greg e segue ela até uma casa abandonada, onde descobrimos que ali ficava Adelaide, uma frágil e sinistra senhora, que pergunta de forma misteriosa a Beatriz
se ela trouxe o que havia pedido. A ave se recusa a entregar os garotos, revelando que o acordo para quebrar o feitiço de sua família exigia sacrificá-los. Os meninos ficam alertas e sem querer acabam notificando aquela figura doentia. Nisso, Adelaide tenta capturar os meninos, mas Beatriz abre a janela, deixando todo o ar fresco entrar e desfazer a velha em pó. Abalados, os irmãos seguem sem rumo até encontrarem marcas de machado, que indica, evidentemente, a presença do lenhador. Ele aparece e os alerta para não perderem a esperança, pois a perca dela significa deixar a fera mais forte. Fugindo dali, chegam a casa com tartarugas pretas e conhecem Lorna, uma garota frágil que vive sob o controle da tia. Eles acabam fugindo dali, só que descobrem que o verdadeiro monstro é o espírito que possui Lorna. Com uma sineta que foi engolida pelo sapo, conseguem libertar o espírito da menina, tirando todo o peso da culpa de Lorna e aliviando a sua tia, fazendo com que agora elas possam conviver de forma mais unida. Grata pela atitude dos garotos, ela avisa para não confiarem em sua irmã, a Adelaide. Só tá um pouco atrasada, né, mas valeu. Woody finalmente admite que não sabe voltar pra casa, e isso atrai a fera. Exaustos, os meninos descansam sob uma árvore. Greg cai em um sono colorido, uma espécie de musical em que ele se torna um herói da cidade das nuvens, reflexo do seu altruísmo, mas também de como sente a responsabilidade de proteger Wirt, que está perdendo a esperança. A série mostra então o passado dos irmãos no Halloween. Wirt tentando entregar uma fita para Sarah e Greg causando confusões sem querer. O que é isso aqui? É uma reunião de bruxas? Vocês todos estão presos. Era brincadeira. Ao fugirem de policiais, caem de um barranco e perdem a consciência, chegando ao desconhecido. Wirt então desperta destemida a salvar Greg. Beatriz então explica que a fera quer transformá-lo em Edelwood para alimentar o Lampião. Na Floresta Profunda, Greg quase cede. A fera tenta convencer Wirt a assumir o Lampião, dizendo que a luz contém a alma do irmão. Wirt então percebe a manipulação. O Lampião mantinha apenas o lenhador preso ao controle da criatura. Ele recusa o acordo, alerta o homem e, juntos, apagam a chama, destruindo a fera. Os garotos acordam no mundo real, sendo resgatados do rio. A família de Beatriz se liberta do feitiço, o lenhador retorna à sua vida livre e Sarah encontra a fita deixada por Wirt, sorrindo, mostrando que, no fim, nada era tão assustador quanto ele imaginava. Precipita. O Segredo Além do Jardim retrata a história de dois irmãos e aborda o relacionamento conturbado entre eles, enquanto é usado ferramentas visuais e narrativas para demonstrar a desconfiança e frustração dos personagens. Devido à sua abordagem misteriosa, fez com que milhares de pessoas entrassem na net para teorizarem o que raios eles estavam assistindo. Tudo aquilo era um coma, eles estavam no inferno, eles estão de olho em nós. Vai saber, mano, isso aí é só uma de várias... Nos meados dos anos 2000, quando tudo ainda era mato, uma galera se reunia em blogs para propagarem a recém-descoberta cultural das creepypastas. Elas consistiam em textos bizarros, ficcionais, que abordavam temas obscuros. Aí que popularizou histórias como o Red Mist do Bob Esponja, o jogo amaldiçoado do Sonic, paradeiro de um serial killer bizonho e outras que facilmente merecem um vídeo próprio. Mas foi nesse cenário que se popularizou a teoria do coma. O personagem era de um jeito e depois de algo inusitado, tudo virou de cabeça para baixo. É como? O xerife leva um tiro, fica num sono profundo, e ao acordar, o mundo que conhece está repleto de zumbis e agora a humanidade precisa. É como? Um garoto que vivia no seu quarto e sonhava em viver altas aventuras, sofre um acidente de bicicleta e agora seu mundo está repleto de animais fantásticos que... Coma? O Homer dos Simpsons coma? O Shrek do Shrek coma? Essa releitura alternativa ganhou popularidade na internet e passou a ser aplicada em inúmeras obras. O fator desse sucesso tem origens até mesmo antes da internet, sendo já conhecida por obras bem mais antigas, como O Mágico de Oz e Alice no País das Maravilhas. Por ser um artifício que assemelha muito aos mistérios lúdicos que os sonhos podem apresentar, é um artifício muito comum para histórias fantasiosas, por mais raso que seja. Em O Segredo Além do Jardim, uma das teorias mais bem aceitas é que tudo não passava de um coma, enquanto Wirt e Greg lutam para manter suas vidas das criaturas mágicas e
e infernais? No mesmo lugar que surgiu as teorias anteriores, essa daqui tomou uma certa relevância pela forma de chocar os fãs e se encaixar com os eventos de algumas séries. No Brasil, especialmente, o tema pega mais força por causa do imaginário religioso forte. Assim, teorias sobre inferno se espalhavam mais, e algumas séries ficaram popular com estas alegorias. Em Chaves, a ideia fala que todos estão num pós-vida pagando por seus pecados que tiveram em vida, sendo cada personagem uma representação de um pecado capital. Jaiminho, o carteiro, era o pecado da preguiça, Dona Florinda, da luxúria, Chiquinha, a mentira, Seu Madruga, a raiva e por aí vai. O mesmo acontece em Caverna do Dragão, por exemplo, onde a creepypasta conta que um grupo de jovens iam dar um rolê num parque de diversões, entraram em um brinquedo em mau funcionamento que acabou entrando em acidente. Desde então, eles estavam ali em uma batalha eterna com a falsa ilusão de que um dia iriam retornar para casa. Isso definitivamente é uma lorota que não condiz em nada com o universo de Over the Garden Wall, né? Já sugerido que a jornada de Wirt e Greg pela Floresta Misteriosa é uma alusão à Divina Comédia. E não, o nome do livro não é Inferno de Dante. Quem fala que o nome é esse provavelmente nem leu. Não é esse, tá? Valeu aí, tamo junto. Basicamente fincou-se na comunidade que tudo era uma releitura direta do livro. Engraçado você dizer isso, porque eu estava olhando algumas fotos antigas e elas são quase iguais. E parando pra pensar, até que é meio parecido em certos aspectos, já que ambos estão perdidos em uma floresta escura. Dante, enquanto tava andando pelo inferno e o purgatório, ele encontra almas que ainda têm hábitos de pessoas vivas. Por essa lógica, os círculos das jornadas espirituais que Dante passa, visitando os reinos diferentes, passando pelo inferno, purgatório e chegando no paraíso, lembra muito os lugares que os irmãos passam e o desenvolvimento narrativo que é apresentado. E tem mais, a besta é uma metáfora para perdição espiritual, a lâmpada é a representação da chama da alma, provações e as constantes tentações de desistência, enfim, as semelhanças são gigantes, e as árvores somos nós. Quando perguntado ao criador a respeito, o mesmo impressionado respondeu: qualquer interpretação que faça sentido para as pessoas é uma perfeita e válida interpretação para mim. E como essa teoria foi a mais abraçada da comunidade, podemos dizer que ela seria a mais canônica. Mas independente de teorias e opiniões entre os fãs, é inegável que a obra é recheada de mistérios e incógnitas arrepiantes que nos levam a uma sensação única de estranheza e belezura. E na conclusão de sua história, percebemos que em meio às chantagens cadavéricas de uma força que traga vidas, o maior gesto de coragem e ressignificação da vida é justamente se rebelar contra o ócio e dar a cara a tapa contra este que nos assusta desde o dia que soubemos de sua existência. Tal como Wirt, que finalmente assume responsabilidade e coragem, salvando o irmão e a si mesmo, quanto a Greg, reconhecendo que não precisa carregar tudo sozinho. Esses gestos incrementam a vida e dão gosto à outrora e covarde e insípida, transformando-o em um atraente e saboroso ideal de termos experiências reais, nos incentivando a abandonar a covardia e nos convidando a participarmos quanto ainda há, tornando assim um mundo verdadeiramente mais doce, como batatas e melado. Olá, meu nome é Nemo e eu não sou a fera. Se tu curte esse tipo de vídeo, faz o favor, mano, e compartilha pra alguém que possa curtir também. Comenta aí o que tu achou da obra, quais tuas teorias. Eu real faço questão de ler tudo, cara. Também gostaria de agradecer aqui ao Replay Games, ele que se deu a conta do streaming pra eu assistir. E também ao Max por ter participado. O arroba de ambos vão estar no comentário fixado e na descrição. Agradeço fortemente quem assistiu até aqui. E não esquece de dar uma conferida nesses outros vídeos supimpas que estão aqui no card. A gente se vê por aí, mano.